crianças, vamos terminar o livro 2, tá? O capítulo 4, Espaço Agropecuário Brasileiro, na matéria de Geografia. Vamos lá? Bom, crianças, uma breve história da agropecuária no Brasil. Vamos fazer um breve capítulo do que seria a agropecuária no Brasil. Crianças, a agropecuária ela é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil. E ela consiste na exploração do espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. Ela é uma atividade do setor primário da economia. E hoje, conforme o Ministério do Desenvolvimento, ela representa peso decisivo na balança comercial brasileira. Gente, para compreendermos o processo da agropecuária no Brasil, temos que compreender o que seria a agricultura. Olha só, crianças, a agricultura no Brasil, ela se iniciou na região Nordeste no século XVI, com a criação das chamadas capitanias hereditárias, tá? E teve o início com a cana-de-açúcar. Baseada na monocultura, ou seja, só um tipo de plantação, na mão de obra escrava e grandes latifúndios, a agricultura, gente, ela permaneceu basicamente restrita à cana-de-açúcar, com alguns cultivos diferentes para a sobrevivência da população na região, porém de pouca expressividade. Tal como ocorreu, gente, com o período da grande produção da cana-de-açúcar, o auge do café no Brasil ele representou uma fase da economia. Por isso, podemos dizer que a história da agricultura no Brasil ela está intimamente associada com a história do desenvolvimento do próprio país, tá? Ainda mais, crianças, quando se considera o período a partir do século XIX, quando o café se tornou o principal artigo de exportação do Brasil, logo após o declínio da mineração. Olha só, crianças, continuando nessa breve história, vamos analisar essa imagem aqui da agricultura, certo? Gente, vamos compreender agora alguns sistemas. Existe um sistema chamado sistema de plantation. Talvez vocês ainda não possam ter ouvido ou alguns já ouviram. Esse sistema ele é um termo utilizado para o sistema econômico. E ele teve sua origem no período colonial, no século XVI. E ele foi inserido, gente, nas colônias tropicais, exemplos dos continentes asiáticos, africanos e na América Latina. Dessa forma, gente, esse sistema de plantation, ele tem seus traços ligados ao mercantilismo, tá? Esse sistema, gente, ele utilizava mão de obra escrava e ele até hoje funciona em alguns países subdesenvolvidos, tá, gente? Lembrando, crianças, que eu quero que vocês anotem cada parágrafo que eu disser, ok? E acompanhem aí no livro de vocês. Vamos lá continuar. Crianças, ainda analisando essa imagem, eu quero que vocês percebam os traços da agricultura, tá? No Brasil, gente, utilizou-se, como eu já falei, inicialmente a cana-de-açúcar. Aí depois veio o algodão, o fumo e logo após o café, tá? Gente, olha só. A mão de obra que foi utilizada, como eu já te falei, ela foi a mão de obra escrava, tá? E ela teve quase exclusivamente por africanos, além de ser o suprimento da força de trabalho. Gente, assim como o sistema de plantation proporcionado chamado comércio triangular, em que os produtos tropicais eles eram vendidos para a Europa em troca de tecidos, armas e álcool, que por sua vez eram oferecidos aos mercadores africanos em troca de escravos. Então você perceba essa troca, que era dos escravos com essas especiarias, que eram tecidos, armas e o álcool. Bom, crianças, então olha só, vamos perceber aqui nesse terceiro momento do slide, do vídeo, tá? Que ainda continuando uma breve história da agropecuária. Então, olha só, perceba nessa imagem da esquerda para a direita esse agricultor, tá? Que mora no campo e ele está pensando já na cidade. Então, perceba que ele está em sua casa, tá? E ele já está pensando, ele está no campo, já está pensando de ter sua casa própria na cidade, ter seu trabalho, tá? E sendo aí, passando através o ônibus e vindo buscá-lo,
tá? Mas e aí existe um termo que nós precisamos compreender, tá? Gente, eu quero que vocês leiam junto comigo aí no livro de vocês um termo chamado Lei de Terras. O que é a Lei de Terras? Gente, a Lei de Terras ela foi uma lei que ela ficou conhecida como a Lei 601 no ano de 1850. E ela foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Crianças, até então não havia nenhum momento que regulamentasse a posse de terras. Então você perceba que desde a época lá do século XIX, nesse ano de 1850, precisou existir uma lei de terras para que fosse proporcionado leis iguais para todos, tá? Crianças, até então não havia nenhum documento que regulamentasse essa posse. E com as modificações sociais e econômicas pelas quais passava o país, o governo ele se viu pressionado a organizar essa questão, essa lei. Gente, essa lei de terras, ela foi aprovada por um cara chamado Eusébio de Queiroz. E ele previa, gente, o fim do tráfico negreiro, tá? O fim do tráfico de escravos. E aí, gente, além do mais, ele sinalizava a abolição da escravatura no Brasil. Gente, grandes fazendeiros e políticos latifundiários, eles se anteciparam a fim de impedir que os negros pudessem também se tornar donos da terra. Então, você perceba que através dessa lei, os donos, né, os proprietários latifundiários, eles se anteciparam para ter em posse dessas terras para que os negros não ficassem em posse delas, certo? E aí, gente, como eu falei para vocês nessa imagem da esquerda para a direita, no qual existe um trabalhador no campo e ele está saindo de sua casa no campo e está pensando na cidade, um termo se chama de êxodo rural, tá? Crianças, o êxodo rural, ele é a modalidade de uma migração, tá? Vocês sabem que migração é um movimento de pessoas de um decorrer de um local para o outro, tá? E essa migração, gente, ela é caracterizada pelo deslocamento de uma população que mora na zona rural e vai em direção às cidades. Então, é isso que trato nessa imagem que eu acabei de dizer para vocês. E ele é um fenômeno, gente, mundial. Não ocorreu aqui só no Brasil, não, tá? Gente, o desencadeamento desse êxodo rural, ele é a consequência, entre outros fatores, da implantação das relações capitalistas modernas. Então, o que fez com que esse homem, que mora no campo, fosse em direção à cidade? Primeiro, gente, a mecanização do campo através das máquinas e o desemprego no campo fez com que ele saísse do campo e fosse para a cidade, tá? Gente, além do mais, os grandes latifundiários e a intensa mecanização das atividades rurais, ela expulsou esse pequeno agricultor do campo. O intenso processo de mecanização das atividades, tá, gente? Ela foi substituído a mão de obra humana. Então, o que o homem fazia, a máquina começou a fazer, tá? Os pequenos produtores que não conseguiam mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, o que os coloca em desvantagem, o que os colocou em desvantagem, fazendo com que ele saísse de sua terra em direção da cidade. Além do mais, gente, vamos analisar esse gráfico aqui. Então, perceba, gente, nesse gráfico que tem grande propriedade, média propriedade e pequena propriedade. Ainda nós estamos fazendo uma breve história do que o conceito de agropecuária no Brasil, certo? Bom, crianças, então perceba que em grande propriedade, a região norte é a que tem mais ou menos quase 80%, certo? E aí vocês percebam o que é que faz com que essa grande propriedade ela esteja maior concentrada aqui na região norte. Primeiro que aqui na região norte existem estados de grandes extensões, tá? E aí, gente, eu quero que vocês entendam um conceito, a estrutura fundiária, tá? O que é essa estrutura fundiária? Por que estrutura fundiária? Bom, é o modo, gente, como as propriedades rurais elas estão distribuídas e organizadas em um determinado país, tá? Ou espaço mesmo. Para se conhecer a estrutura fundiária do país, ele leva-se em consideração a quantidade, o tamanho, a distribuição das pessoas na propriedade rural. Gente, a estrutura fundiária do país ou região ela é muito influenciada pelo nível de concentração de fundiária no país, tá? Uma vez que eu quero que vocês anotem aí. Quanto maior for a concentração de terra, por exemplo, aqui, principalmente aqui no sul do Pará, você perceba que tem muitos conflitos por terra. Então, quanto maior a concentração de terra,
menor será a quantidade de propriedade de terra e maior será o tamanho das propriedades existentes. Como assim, professora? Não entendi. Quanto maior será a concentração de terra, as pessoas os grandes proprietários, eles vão ter essa concentração de terra, mas vai ser na mão de poucos, porque nem todo mundo vai ter dinheiro para ter essas terras. Só que essas terras, gente, elas são de grandes extensões. Então, olha só, grandes extensões de terras nas mãos de poucos, fazendo com que aqueles que não têm o acesso à terra, eles briguem para que tenham esse acesso, fazendo com que haja um conflito agrário, tá? Quero que vocês percebam isso. Então, olha só, crianças, vamos compreender nesse passo 2 aqui. O Estatuto da Terra e a Reforma Agrária. Então, como eu acabei de falar para vocês, devido a essa grande concentração de terras nas mãos dos latifundiários, tá? Sendo distribuída de forma desigual, e os camponeses, as pessoas que não têm acesso à terra, não têm lugar, não têm casa, não possuem terra, fazem com que eles possam lutar por essas terras. Então, olha só, crianças, o Estatuto da Terra, gente, ele é reforma legalmente, ele se encontra disciplinado o uso da ocupação de relações fundiárias no país, tá? Conforme o Estatuto da Terra, gente, o que é o Estatuto da Terra? Ele foi criado no ano de 1964 e o Estado ele tem a obrigação de garantir o direito o acesso à terra para aquele que vive e trabalha, ou seja, se tem um morador naquela terra e ele vive da terra e trabalha para a terra, ele vai ter direito. Tudo isso diz o Estatuto da Terra. E aí, gente, vai surgir um conceito chamado reforma agrária, tá? E o que é essa reforma agrária? Essa reforma agrária, gente, ela foi um termo utilizado e ela é um termo até hoje para designar a redistribuição fundiária, ou seja, a redistribuição de terras em um estado. Quando há concentração de terras nas mãos de uma pessoa ou de poucas pessoas, ou seja, se eu, professora Laís, tiver muitas terras e eu, como uma pessoa e outras pessoas não têm acesso a essa terra, essas pessoas vão entrar em conflito comigo, porque elas vão querer obter essa terra para sua subsistência, tá? Então, olha só, quanto à concentração de terra nas mãos de uma pessoa ou poucas pessoas, temos a formação dos latifúndios, tá? Ou que é conhecido como grandes proprietários de terras, propriedade de terras, que por sua extensão não são devidamente completamente exploradas. Então, olha só, o que são os latifúndios? São terras, grandes propriedades de terras, que elas não são devidamente exploradas, tá? Ou seja, tem devido à sua quantidade extensa, tem áreas que eu não vou explorar, fazendo com que essas pessoas tenham direito de lutar por essas terras que não estão sendo exploradas. Vocês conseguem me compreender? Bom, crianças, no tópico 3, sistemas de produção agropecuária. E aí eu quero que vocês observem e entendam 2 conceitos. O primeiro é o sistema intensivo. O que é o sistema intensivo? Gente, o sistema intensivo, ele tem como sua resposta o uso de técnicas aprimoradas e de alta tecnologia. Tem o uso de insumo, fertilizantes e sementes selecionadas para o plantio. E ele tem a sua alta produtividade. Para que seja intensivo, você precisa ter uma mão de obra qualificada, ou seja, você precisa ter uma mão de obra para que ela possa ser usada nas máquinas, tá? E possa ter grandes investimentos, tá? E tem grandes investimentos. O outro conceito é o sistema totalmente oposto disso, tá? É o sistema extensivo. Então, gente, o sistema extensivo, ele tem uso de técnicas rudimentares, ou seja, a pá, a enxada, são técnicas, vamos dizer assim, atrasadas nesse meio aí, tá? Comparados ao sistema intensivo, tá? O uso do solo, ele é usado até que possa ser esgotado e não sirva mais para nada, tá? Ao contrário do sistema intensivo. Gente, tem uma baixa produtividade, a mão de obra ela é pouco qualificada e tem baixo investimento, porque ninguém vai querer investir num sistema no qual existem técnicas atrasadas, tá? Além do mais, gente, eu quero que vocês compreendam um conceito chamado agricultura de subsistência
ou propriamente dito, agricultura familiar, tá, gente? Olha só, crianças, a agricultura familiar ou de subsistência, esse tipo de agricultura, ele corresponde à produção agrícola desenvolvida por famílias, tá? Cujo rendimento é voltado para a sua subsistência. Essas famílias, gente, elas geralmente moram nas terras em que desenvolvem o cultivo. A mão de obra utilizada, ela normalmente é do próprio núcleo familiar. Nessa agricultura, dos pequenos produtores voltados para a sua própria sobrevivência, seja por meio do consumo direto do que é produzido naquela propriedade ou pela troca de excedente de produção, ou seja, aqui que é produzido além da necessidade daquela família, certo? E aí, gente, eu quero que vocês percebam um conceito. Perceba que nesse tópico nós temos vários conceitos para compreender, tá? Você já ouviu falar em agroindústria? Nesse ramo de produção agropecuária, a agroindústria ela é muito conhecida. Primeiramente, qual é o objetivo da agroindústria? Perceba dessas imagens o processo o sistema intensivo, porque ele tem um sistema de alta produtividade, alto investimento, e nós temos o processo da mecanização, tá? Bom, gente, a agroindústria, ela tem como objetivo de transformar as matérias-primas da pecuária, da aquacultura, da silvicultura e da agricultura, de modo a prolongar sua possibilidade e o aumento do prazo de validade. Isso ocorre porque a agroindústria, gente, ela consiste em um ambiente físico equipado para a transformação de preparo de matérias-primas. Na agroindústria, tudo que é montado de forma, ele deve agregar valores, mantendo suas características originais, certo? Continuando, gente, no último capítulo, no último tópico, a agricultura e meio ambiente. Então, vamos lá. Olha só, crianças. A agricultura e o meio ambiente, eles são indissociáveis. O que isso quer dizer? Eles são inseparáveis, eles vão andar para sempre juntos, tá? A partir do primeiro, gente, ou seja, da agricultura, é que podemos aplicar práticas do segundo, ou seja, práticas no meio ambiente, tá? Buscando maximizar o potencial em que a natureza tem a nos oferecer. Existem algumas formas, algumas práticas que precisamos compreender. Exemplo disso é o terraceamento, tá, gente? Olha só, crianças, o terraceamento é essa imagem que ela está mais à esquerda de vocês, tá? O que é o terraceamento? Ela é uma técnica agrícola de plantio elaborado para a contenção de erosões causadas pelo esgotamento da água em áreas de vertente, tá? Essa técnica, crianças, ela é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas. Com isso, as águas das chuvas, elas ao escoarem superficialmente, elas perdem força, vai perdendo força, né? Removendo menos sedimentos do solo, causando menos impactos sobre ele. E aí, mais abaixo, mais à sua direita, vocês percebam que tem o outro chamado curvas de nível. Vocês também podem lerem comigo no livro de vocês, tá bom? Gente, o curvas de nível, o plantio, ele consiste na produção ordenada por meio de linhas, tá? Com diferentes altitudes do terreno. Essa técnica, ela é essencial para as áreas íngremes, tá? O processo, gente, ele ajuda a conservar o solo contra erosões e contribui contra o esgotamento da água da chuva, fazendo com que ela se infiltre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos, tá? Gente, além do mais, quando nós falamos de agricultura e meio ambiente, percebamos que também há um processo grande de agredir o solo, o meio ambiente, tá? Gente, quando nós falamos agora há pouco, nós falamos da agricultura intensiva, que é por meio destes recursos, essa agricultura, gente, ela promoveu uma verdadeira revolução no aumento da produtividade, tá? E na redução do tempo. Contudo, gente, eu quero que vocês entendam que esse avanço ele não ocorreu sem custos aos recursos naturais, ou seja, os recursos naturais eles foram agredidos,
tá? Há diversos aspectos, gente, desses sistemas que provocam críticas dos ambientalistas. Então, você percebam que a agricultura e o meio ambiente, por mais que eles sejam indissociáveis, o ser humano ele acaba fazendo com que a forma de agredir o meio ambiente ele se torne cada vez maior. Então, olha só, gente, para finalizarmos, nós temos a pecuária. Existe a pecuária, tá? Vocês percebam aí mais na imagem à esquerda de vocês, na imagem 1. Existe a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Gente, na imagem acima, vocês estão observando a pecuária extensiva, que ela consiste na criação do gado e pasto em grandes áreas de pastagem. Assim, gente, há uma ocupação de grandes áreas do sistema em que se aplicam os latifúndios e em propriedades familiares. E na imagem abaixo, nós temos a pecuária intensiva. Tá? Ela é conhecida como sistema de confinamento ou semi-confinamento do gado, em que se cria um maior número de animais em uma menor área. Deu para compreender a nossa aula de hoje? Então perceba que para que nós pudéssemos compreender a agropecuária no Brasil, nós fizemos uma história desde o início da agricultura até o que é hoje, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e fiquem com Deus.